Goiás empresta o zagueirão da Silva para a equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes sobre o contrato do jogador e pelo menos mais 5 atletas que podem deixar o Verdão até o início do Campeonato Brasileiro. Essa informação do André Rodrigues. Além disso, quero conversar com vocês sobre a volta do meia Léo Senna nos treinamentos. Postou ali uma questão no seu Instagram. Quero trazer aqui os detalhes para vocês. Quais são os seus problemas e se existe uma possibilidade do seu retorno ao Goiás, pelo menos na parte de física, né? Voltando aos seus próprios treinos. E também sobre um meio atacante ex-Goiás que interessa ao Vila Nova. Luan Dias, lembra dele? Participou do elenco do Verdão nos 2 campeonatos brasileiros das 2 últimas temporadas e nesse momento procura uma equipe da primeira divisão. Seria uma boa aqui no maior do Centro-Oeste? Só antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás, o nosso canal de cortes, para ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos até o final desse próximo semestre, até o final do mês de junho. Seria muito bacana aqui pra gente. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também os vídeos de hoje mais cedo. Falei sobre o meio atacante Luciano Naninho, que interessa ao Verdão. Vou deixar esse vídeo na tela final. Outro recado que quero passar para vocês é da BetWill, casa de apostas esportivas para você palpitar no campeonato inglês nesse próximo final de semana. Já começando ainda no sabadão, com ótimas cotações no mercado da bola, como por exemplo para a partida entre Aston Villa e Bournemouth, com empate pagando R$ 3,60. Teremos aí também Chelsea e Everton no sábado, com uma vitória do Chelsea em casa pagando R$ 1,48 a cada real apostado, um empate R$ 3,96 e um triunfo do Everton fora R$ 6,63. O clássico londrino entre Arsenal e Crystal Palace, com a vitória do Arsenal em casa no domingão pagando R$ 1,26 a cada real apostado, o empate R$ 5,42. Teremos aí também Wolverhampton e Leeds United, Southampton e Tottenham, além de todos os campeonatos estaduais. Na Europa também com o campeonato francês, italiano, espanhol, alemão e muito mais. O jogo do Goiás também na segunda-feira contra o Anápolis na Serrinha. Você também pode palpitar lá na BetWill. E tem 2 novidades para você que vem aqui pelo nosso canal. A primeira delas, que no valor do seu primeiro, na sua primeira aposta, caso você perca ela até R$200, a BetWill cobre 100% desse valor de volta para você. É só conversar com eles ali no chat. Além disso, você pode assistir várias partidas dos campeonatos europeus, né, das principais ligas, ao vivo, lá na BetWill, gratuitamente. Só fazer o seu cadastro, o seu depósito, você já tem o direito de assistir várias partidas ao vivo na plataforma da BetWill. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o empréstimo do zagueirão da Silva para o Londrina. Na disputa dessa Série B do Campeonato Brasileiro, o zagueirão de 22 anos de idade, que fez aí 15 partidas no elenco principal do Goiás, será repassado à equipe paranaense, que terá como desafio no segundo semestre a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Essa informação foi confirmada aqui em Goiânia, né, pelo André Rodrigues e também pelo André Isaac, além de outras informações lá do pessoal de Londrina, né, garantindo esse acerto com o zagueirão esmeraldino. Até para ser mais preciso, foram o pessoal da rádio Pai Querer de Londrina, né, que deu essa primeira informação ainda nesses últimos dias. E agora essa confirmação desse repasse do Goiás até o final do ano. O da Silva, que tem contrato com o maior do Centro-Oeste até o final da próxima temporada, e se lesionou ainda naquela partida do ano passado contra o Atlético Goianiense, jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Teve ali um problema no seu joelho, onde basicamente, né, o joelho dele ficou totalmente frouxo, sem ligação nenhuma. Infelizmente, um problema que ele teve já quando defendia o Goiás, foi repassado para a Aparecidense e teve que fazer uma lesão nesse mesmo sentido, né, na temporada ali de 2020. Jogador que tem ainda 22 anos de idade, somou, como eu falei para vocês, 15 partidas dentro do elenco principal do Goiás, a primeira delas em 2020, naquelas disputas do Campeonato Goiano, e na Série A do ano passado, as suas primeiras oportunidades. Jogou também no Campeonato Goiano, mas na primeira divisão foi ali um socorro dentro da zaga do Goiás, já que não tinha basicamente nenhum outro jogador para atuar. Eu diria que o da Silva, ele fez sim partidas aceitáveis para um garoto que foi jogado na fogueira, de apenas 21 anos de idade. Nas suas 7 partidas na primeira divisão, 6 delas como titular, acabou marcando um gol, né, contra o Internacional na Serrinha, uma média de 81 minutos dentro de campo. De fato errou, mas eu acho o da Silva bem melhor zagueiro do que o Ian Souto. E é uma pena muito por conta das suas lesões. Teve essa fratura no joelho ainda no dia 23 de junho
da temporada passada, não precisou fazer nenhum tipo de cirurgia, apenas um tratamento conservador que acabou demorando muito. Nesse comecinho de temporada ele já estava à disposição para quem sabe fazer uma outra partida, entretanto não estava nos planos do técnico Guto Ferreira e também teve alguns outros pequenos problemas musculares que afastaram ele no banco de reservas. Inclusive não ficou nenhuma partida, né, nessa atual, apenas uma partida, que foi contra o Ibiporá, lá no dia 22 de janeiro, ficou no banco de reservas naquele jogo, porém depois não participou mais. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão da Silva, esse empréstimo até o final do ano lá no Londrina e esse contrato no Verdão até dezembro de 2024. Sobre a outra informação do André Rodrigues, ele garantiu que outros de 3 a mais 6 jogadores deverão ser emprestados pela diretoria do Goiás para outras equipes até o começo do Campeonato Brasileiro. Isso só não vai acontecer agora, porque o Goiás ainda está disputando a Copa Verde e possivelmente tem esse planejamento de utilizar um elenco alternativo. Desde que seja pelo menos alguns jogadores para a composição do elenco não deverão ser repassados nesse momento. Vale lembrar que na Copa Verde o Goiás terá o Brasiliense na próxima quinta-feira, né, dessa próxima semana, caso avance, possivelmente enfrentando o Cuiabá já em partidas dos dois próximos meios de semana e um eventual final também em mais ou menos, vamos supor, daqui um mês e meio, né, já tendo essa decisão da Copa Verde. A partir disso, aí sim alguns jogadores serão repassados até o início da Série A do Brasileirão. E vale lembrar que na decisão, por exemplo, na Copa Verde, o Goiás possivelmente utilizaria o seu time principal ou algo próximo disso. Então aqueles atletas menos utilizados, como por exemplo, já até falei isso aqui, né? O Carlos Maia, o Alan, infelizmente das categorias de base, não vem jogando tanto assim. O Eduardo Churran, o Heron, o Felipe Bastos, talvez algum desses jogadores, não dá pra gente precisar. O Felipe Costa, mas eu manteria ele dentro do elenco, podem sim ser repassados. Não é uma confirmação ainda, porém até o início do Campeonato Brasileiro saberemos os nomes. Quero saber a sua opinião sobre o da Silva e esses outros repasses confirmados lá pelo André Rodrigues que deverão sim acontecer após essas fases, né, iniciais, entre aspas, da Copa Verde. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o meia Léo Senna, que postou uma foto no seu Instagram fazendo um treinamento, algo quase que assim inimaginável se a gente imaginasse, por exemplo, um ano atrás, né? Jogador que teve um risco, inclusive de morte, né? Infelizmente por conta de um problema na parte elétrica do seu coração e felizmente para o jogador dando essa continuidade, pelo menos na sua saúde, porque não também pensando em um retorno ao futebol. Essa publicação que ele postou ali por volta das 11 horas, 10 horas da manhã desta quinta-feira, com um outro seu preparador físico, né? E até colocou o seguinte, abre aspas, ajustando a máquina, fecha aspas, essa publicação do Léo Senna nessa quinta-feira, fazendo pelo menos aqueles treinamentos básicos, né? De uma preparação física. Jogador que teve o contrato com o Goiás encerrado ao final do ano passado e, segundo informações do André Rodrigues, ele apareceu no máximo 2 vezes na Serrinha, né, para fazer ele, por exemplo, uma outra adaptação, um outro reconhecimento, por exemplo, da sua atual condição física, auxiliado principalmente pelo Dr. Sérgio Rassi, que é um especialista nessa condição. O Léo Senna, vale lembrar que no momento que ele estava ali no SPES, ainda nessa paralisação por conta de uma miocardite, ele nem poderia fazer nenhum tipo de exercício, nem sequer esforços, por exemplo, até mesmo dentro de casa, pegar algo pesado ou algo semelhante desse sentido, o Léo Senna infelizmente não podia fazer. Se agora ele já está aí pelo menos treinando, né, fazendo essa parte física, já é um baita começo para o jogador. O último clube que se interessou, no caso ele foi oferecido ao Guarani. Nesse começo do mês de fevereiro, se eu não estiver muito enganado, o pessoal lá de Campinas garantiu que o Guarani não teve interesse em continuar as tratativas com o jogador, que ainda tem 27 anos de idade. As suas últimas partidas aconteceram ainda na temporada de 2020/21, onde ele jogou muito bem com a camisa do Spezia, inclusive tinha um avanço para defender a Fiorentina na primeira divisão italiana. Acabou que isso não aconteceu. Uma pena, né, para o Léo Senna, tinha um contrato longo, inclusive por lá, até a metade da próxima temporada, em 2024, mas acabou rescindindo. Voltou para o Verdão, esse contrato até o final do ano, onde se ele participasse de pelo menos 7 partidas, até fevereiro agora de 2023, se ele participasse de até 7 jogos dentro desse período, teria a sua prorrogação automática até dezembro de 2023. Não foi possível, não teve ali no caso, eu não sei se houve um interesse por parte do Goiás ou do próprio jogador, mas o fato é que ele não apareceu mais do que 2 vezes, segundo informações do André Rodrigues, na Serrinha, para continuar a sua preparação física, médica também, com o Dr. Sérgio Rassi. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa questão do Léo Senna, essa grande expectativa, né, do seu recondicionamento físico, da sua própria saúde na carreira, a sua continuidade aqui no Goiás. Jogador de primeiro nível, obviamente, do futebol europeu, havia feito ótimas partidas com a camisa do Spezia logo no seu primeiro ano lá no futebol
futebol italiano, infelizmente ficando aí livre no mercado. Ainda o Goiás terá uma quantia de receber do Atlético Mineiro nessa negociação. Depois faço outro vídeo, né, falando especificamente sobre esse assunto. Outro ponto também sobre o Léo Senna é que existe uma amizade grande do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, que garantiu, ainda mais ou menos ali em agosto, né, do ano passado, que caso o Léo Senna não pudesse atuar pelo Goiás de forma profissional, iria trabalhar em alguma questão, por exemplo, em categorias de base ou, por exemplo, no departamento de futebol do Goiás, algo nesse sentido, caso não pudesse continuar com a sua carreira como jogador. No mínimo curiosa essa história, que a gente vai precisar esperar o tempo passar realmente para saber o que de fato aconteceu. Para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre outro meia ex-Goiás que está aí procurando um novo clube na Série A do Campeonato Brasileiro e teve um interesse, uma proposta do Vila Nova para a disputa da segunda divisão. Estou falando sobre o Luan Dias, jogador de 25 anos de idade que vem fazendo uma boa disputa do Campeonato Paulista com a camisa do Água Santa. Soma até aqui 11 partidas na atual temporada, todas elas como titular, 82 minutos, né, uma média dele dentro de campo, fazendo mais uma função como meia-direita, inclusive tem um gol de falta nesse atual estadual. O Água Santa que está na semifinal do Campeonato Paulista com dois jogadores na parte ofensiva ex-Goiás, o Luan Dias e também o Bruno Mezenga. Uma informação do Paulo Massad, que cobre muito bem o Vila Nova, lá na Rádio Band News de Goiânia, inclusive ele é seguidor do Goiás News, né? Muito obrigado aí ao Paulo também. Ele garantiu que tanto o Bruno Mezenga quanto o Luan Dias, eles foram procurados pela diretoria do Vila Nova nesse começo de ano. Vale lembrar, o contrato do Bruno Mezenga com o Goiás, ele se encerrou no final da temporada passada. Então ele não tem mais nada a ver com o Verdão, tem apenas esse vínculo com o Água Santa até o final do Campeonato Paulista. O Vila que já contratou o Caio Dantas, né? Então possivelmente não buscando mais o Mezenga. E nessa questão do Luan Dias, ao ser procurado, o jogador disse que aguardava uma proposta de alguma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro para a sequência da sua trajetória. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Luan Dias, jogador que de fato não conseguiu dar conta do recado, né, na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando teve as suas possibilidades de ser titular, naquele momento que o Marquinhos Gabriel estava num momento muito ruim, já ali nas últimas 8 partidas do Campeonato Brasileiro, não conseguiu manter o mesmo ritmo. Teve 22 atuações na primeira divisão, 7 delas como titular, não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, mas na Série B, aí sim, de 2021, teve melhor desempenho, né? Marcando inclusive 4 gols naquela segunda divisão, uma assistência também em 28 atuações. Vale lembrar, o Luan Dias, no ano passado, quando ele chegou no Goiás, ele não havia feito nenhum jogo pelo Água Santa no Campeonato Paulista por conta de uma grave lesão. Dessa forma, o seu início de temporada foi justamente na competição mais difícil, na Série A do Brasileirão. Acredito que se ele tivesse jogado a primeira divisão no Campeonato Paulista, assim como fez, por exemplo, o Data Belmonte, poderia retornar um pouco melhor. Mas nesse momento, não vejo muita necessidade do seu retorno para uma disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Os dois outros vídeos, né, que eu havia prometido aqui para vocês, tanto do Luciano Naninho, que interessa a direção do Goiás, essa possibilidade, por que não, do Guto Ferreira deixar o Verdão, será que ela existe? O que pensa também o Edminho sobre esse assunto? Vou deixar aqui na tela final o nosso canal de cortes também aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também o link da Betwheel no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!